tarde. Chegamos a mais um curso, uma aula do nosso curso Empreendedorismo, né? A nossa aula hoje ela vai ser dividida em 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3. E a gente, dentro desse curso de empreendedorismo, particularmente a gente vai falar de empreendimentos de base florestal, né, negócios florestais. Então essas 3 aulas a gente vai falar não necessariamente de pequenas empresas, mas de empreendimentos do setor florestal, né, os negócios florestais. Então vocês veem aqui uma área, né, de floresta plantada, e aí vocês veem o tamanho dessas árvores em comparação com o tamanho de uma pessoa, né? Em média 1,70 m, 1,80 m, né? E aí para vocês terem uma noção do tamanho dessas florestas, dessas árvores, né? Então, na primeira parte, a gente poderia dividir os empreendimentos de base florestal, né, em 7 tipos, mas logicamente que alguém aí poderia pensar em algum outro tipo de empreendimento, mas digamos que são 7 tipos principais, né? Celulose e papel, carvão vegetal, madeira sólida, painéis reconstituídos, móveis, produtos florestais não madeireiros e biomassa florestal. Embora, pessoal, muitos desses setores, né, desses empreendimentos, eles estejam na mão de grandes empresas, nada impede que, em alguns casos, tu tenha pequenos empreendimentos ou médios empreendimentos, como de fato acontece. Por exemplo, no caso de carvão vegetal, no caso de madeira sólida, né, madeira serrada, em pequenas marcenarias, extrativismo, né, dos produtos florestais não madeireiros, e até alguma coisa de biomassa, né, produção de lenha para lareiras, para pizzarias, né? Então é possível sim que a gente tenha pequenos ou médios empreendimentos nesses negócios florestais, né, nesses empreendimentos de base florestal. Depois a gente vai comentar um pouco mais, né, sobre isso, mas nessa aula a gente vai falar, nessa e nas próximas 2, a gente vai falar desses 7 tipos, digamos, principais, né, de empreendimentos de base florestal, ok? Então, primeiro falando do setor florestal, né, para quem aí não tem muita noção, né, então a gente já fazendo uma breve introdução sobre ele. Na verdade, grande parte dos produtos que a gente utiliza, eles são de base florestal. Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, né, a gente identifica o guarda-roupa, né, por meio dessa porta aqui, né, essa porta, e a gente vê os livros, né, feitos de papel e vem lá da celulose, caixas também. Então, muitos dos produtos que temos nas nossas casas, né, vocês pararem para pensar aí se a televisão de vocês está num rack ali, madeira, né, painéis, o sofá, toda a base do sofá, a estrutura, provavelmente de madeira de eucalipto, a cama, né, toda a estrutura da cama também, uma mesa que tu utiliza, mesa de jantar, mesa de escritório, armários de cozinha, dormitórios, né, os guarda-roupas, cadeiras, mais os livros. Então a gente tem uma série de produtos que são de base florestal. Então eles importam para os nossos estudos. Então o setor florestal, a atividade florestal e a cadeia produtiva a ela associada se caracterizam pela grande diversidade de produtos, que é o que eu estava falando, né? Compreendendo um conjunto de atividades e segmentos. Então é lógico que a gente olha para uma floresta e a gente deve ter esse olhar, né, de algo que deve ser preservado, né, que tem a fauna, a flora, uma série de recursos para nós, o ar que respiramos, mas também, né, na medida do possível, né, também como fonte de recursos para as nossas indústrias. Então, esses empreendimentos, né, esses segmentos, que incluem desde a produção até a transformação da madeira em natura,
em celulose, em papel, em painéis de madeira, em pisos laminados, em madeira serrada, carvão vegetal, móveis, além dos produtos não madeireiros. Então a gente vê uma floresta e aqui a gente vê as toras, né, de madeira. Ainda que cada uma das atividades e segmentos, né, de produtos florestais possuam um mercado próprio, cada uma delas tem mesmo, né, elas, embora venham todas, né, da floresta, mas elas têm cada uma delas o seu mercado específico, né, as condições para o seu desenvolvimento estão associadas à base florestal, tornando-os independentes, né, os diversos segmentos, possuidores de uma dinâmica específica determinada pela oferta da madeira e pela produtividade das florestas. Então, a formulação das estratégias e instrumentos que apoiem a atividade florestal, enfrentando questões relativas ao uso das florestas, tornou-se crucial para a manutenção das vantagens competitivas no Brasil e no cenário mundial. Então, a fonte é a Embrapa, né? A importância do setor florestal brasileiro com ênfase nas plantações florestais comerciais. Então, diversas estratégias, instrumentos, a gente vê aqui, né, o uso de drones. Então, essa potencialização das atividades de base florestal fazem com que esses mercados, né, esses diversos mercados, diversos produtos, né, eles possam cada vez mais ter uma importância em nossas vidas de consumidores. Então, o primeiro ponto, a gente vai começar aqui, né, em sentido horário, né? Então a gente tem aqui celulose, papel, carvão vegetal, né, e seguindo aqui pela ordem. Então, primeiro, celulose e papel, né? Então, qual a importância do papel na nossa vida, né? Então, só parem para pensar aí, além dos livros, né, revistas, jornais, né, todas as embalagens, né, diversos tipos de embalagens que temos que utilizam papel, né, a cartolina, o papelão. Hoje muitas pessoas, né, leem e-books, né, livros virtuais, mas ainda muitas pessoas utilizam os livros impressos. Então o setor de celulose e papel não é só livro, não é só embalagem, mas uma série de outros potenciais usos, né? Vocês veem aqui uma bobina, né, de papel, enorme ela, né? Então o setor brasileiro de celulose e papel é um ramo da indústria do agronegócio de base florestal, que tem mostrado enorme crescimento no país, principalmente a partir dos anos 1970. Então temos aqui a fonte, né, a bobina de papel, mostrando, esse aqui é um tipo de empreendimento que basicamente está na mão de grandes empresas, tá, gente? Mas empresas que empregam muita gente, né, movimentam muito dinheiro. A produção de celulose e papel impacta fortemente a economia brasileira, quando pensamos Brasil, né, seja em sua participação na geração da riqueza nacional. Então, para vocês terem uma ideia de como é importante para o Brasil, 1,5% do produto interno bruto, né, o PIB, na geração de divisas, né, dinheiro, né, recursos financeiros, pela exportação de produtos destinados a mercados externos, que teve um saldo comercial de mais de 5 bilhões de dólares em 2013. Então aqui temos a fonte da notícia. A gente fala muito em celulose, né? Então eu não sou da área, mas eu trouxe uma figura que mostra então a planta, né, a folha, as células, as paredes celulares, né? Então tu tem as fibras de celulose, as macrofibrilas, né, as microfibrilas, as cadeias celulósicas e as moléculas de celulose. Então tirei aqui do CropLife Brasil esse apanhado aí para nós, né, que não somos da área florestal, a gente ter pelo menos uma ideia, né? Fala muito celulose, de onde ela veio, né? Então aqui a gente tem uma breve noção, uma breve ideia
do que se trata, né, de onde vem essa famosa celulose. As etapas da produção de papel e celulose, então a gente tem aqui pelo mesmo site, tá, gente? A recepção da madeira, o preparo da madeira, o cozimento no digestor, depois tu segue aqui o branqueamento, a secagem e formação de fardos e a produção de papel e a expedição. Veja que aqui está lembrando a bobina, né, que a gente viu lá no primeiro slide, né, desse segmento. Tá? Temos aqui a bobina, então temos aqui a etapa. E aí, para a gente finalizar aqui, né, desse site aqui da Suzano Record Venda Celulose, vocês veem o tamanho dessas bobinas em comparação com o tamanho das pessoas, né? Então, uma produção em escala industrial, o que acaba fazendo que esse setor em particular, que é o de papel e celulose, ele acabe concentrado, principalmente o da celulose, né, na mão de grandes empresas. Na produção de papel também, só que aí depois, quando tu vai avançando na cadeia, talvez não seja exatamente só grandes empresas. Como assim? Por exemplo, quando tu vai trabalhar com gráficas, né? Então a gráfica seria, né, celulose, produção de madeira, produção de celulose, produção de papel, e aí diremos que uma quarta etapa seria, por exemplo, as gráficas. Então não, aí tu pode ter empresas de pequeno, de médio porte, porque elas vão utilizar esse material industrializado, que é o papel. Tá? Então, mesmo que no início dessa cadeia tenhamos prioritariamente grandes empresas, talvez até multinacionais, à medida que essa cadeia produtiva vai se aproximando de nós, consumidores, podem estar vinculadas a ela pequenas e médias empresas, como o caso, né, das gráficas, depois das livrarias, das papelarias, né, que vão revender esse produto. Ok, pessoal? Então, essa primeira aula, né, sobre os empreendimentos de base florestal, basicamente a gente falou do setor florestal, porque ele é importante, porque a gente tem uma série de produtos que nós, consumidores, utilizamos, que vêm das florestas, né, que tem origem florestal. E falamos também sobre o setor de celulose e papel, que a princípio utilizam grandes empresas, mas que outras empresas e pequenas e médias também podem fazer parte, né, de parte desse segmento, ok? Então agradeço a atenção de vocês, aqui vocês têm os nossos contatos, convido a se inscrever no nosso canal no YouTube, porque periodicamente a gente está colocando vídeos novos e aí vocês serão avisados, ok? Então na próxima aula a gente tem a parte 2 de empreendimentos de base florestal. Eu aguardo vocês até lá.